Bom, na nossa aula de hoje, nós veremos a questão do fluxograma de processo, onde o conteúdo programático dessa aula, entre outros, é listar as vantagens do fluxograma, identificar os símbolos usados em um fluxograma, modelar um processo utilizando o fluxograma. O que é um fluxograma de processo? O fluxograma é uma representação gráfica mostrando todos os passos de um processo. Ferramenta útil para verificar como os vários passos do processo estão relacionados entre si. Também utilizada para a identificação de possíveis problemas no fluxo de produção. Basicamente, o fluxo de produção é uma ferramenta ou uma forma de trabalhar muito importante para a coordenação das atividades numa sequência estabelecida, o que vai favorecer a organização de qualquer atividade dentro de um ambiente industrial, consequentemente, dentro da automação industrial. Utiliza uma série de símbolos reconhecidos facilmente para representar cada etapa do processo. Pelo estudo desses gráficos, podemos identificar eventuais lapsos que são a potencial fonte de problemas. Ou seja, permite você a observar, num contexto externo, todas as etapas das atividades e permite vocês também poderem identificar eventuais problemas. Problemas esses que são potenciais fontes de problemas e inconvenientes dentro de um ambiente de trabalho. O fluxograma, em que ele é aplicado? Ele é aplicado quando precisamos identificar o fluxo atual ou ideal de acompanhamento de qualquer produto ou serviço, no sentido de identificar desvios. Podem ser aplicados a qualquer caso, como o percurso de uma fatura, um fluxo de materiais, as fases da operação, da venda ou fornecimento de um simples produto. Ou seja, ele pode identificar as etapas de um processo. Isso em diversas áreas, tanto na área financeira quanto na área também industrial, por exemplo, assim falando. Amplamente utilizado na identificação de problemas no processo conhecido como Imagining. Neste processo, as pessoas com maior volume de conhecimento sobre o processo se reúnem para desenhar o fluxograma do processo atual, desenhar o fluxograma das etapas que o processo deveria ser, se tudo ocorresse bem, ou seja, o fluxograma ideal, aquele que seria um grau excelente de perfeição, e depois você iria comparar o atual com o que seria ideal e observar a diferença entre eles e aí identificar onde estaria a raiz do problema. O fluxograma ele possui muitas vantagens, entre elas facilitar a organização das atividades e tarefas, identificar pendências ou atividades que não agregam valor, certo? Possibilitar encontrar elos e elementos desconexos ou perdidos, aqueles que não estão conectados com o processo atual, e possibilita criar pontos de averiguação, decisão, revisão, registro e arquivamento. Algumas perguntas permitem analisar o processo. Por exemplo, imagine que você está fazendo um fluxograma e aí vai fazer sobre ele as seguintes perguntas. Por que essa fase é necessária? Basicamente, o fluxograma ele mostra quais são as fases de um determinado processo. E aí vocês perguntam, por que essa fase é necessária? O que deve ser feito nessa fase? Para que serve essa fase? Ou seja, são perguntas que nos orientam a organizar e a tornar mais fácil a elaboração de um fluxograma. Vale salientar, pessoal, que a organização de um fluxograma ele é feito com um elevado número de profissionais de diversas áreas, a fim de que se torne, posso falar dessa forma, um documento importante dentro de qualquer instituição. Outras perguntas que podem analisar o processo está relacionado, quando essa fase deve ser feita, a sequência se está correta, o tempo de execução da fase, como a fase está sendo executada. Aqui eu apresento para vocês alguns dos principais símbolos utilizados em fluxogramas. Observem que muitos desses símbolos nós vimos na disciplina de instrumentação, na parte de simbologia. São símbolos que alguns adotados por uma convenção mundial, outros simplesmente são adotados na convenção dentro de uma companhia ou empresa. Aqui a apresentação de mais alguns símbolos.
E aqui é apresentado todos os tipos de fluxogramas, né? Observem aqui que nós temos os fluxogramas sintéticos, fluxogramas de blocos, de esqueleto, fluxograma de procedimento, fluxograma vertical e fluxograma horizontal. O que é que significa isso? Cada modelo desse é uma forma diferente de ser apresentado um fluxograma. Alguns são mais básicos, outros são mais complexos. Qual o objetivo de tudo isso? Facilitar e apresentar as etapas de cada processo em uma companhia, em uma empresa, em uma indústria. O fluxograma tem o intuito de apresentar de modo para quem observa este trabalho vai estar compreendendo que se trata, vai estar compreendendo as etapas, vai estar compreendendo a dinâmica de qualquer atividade. Então, aqui eu apresentei para vocês aqui esses estou apresentando aqui esses 6 tipos de fluxogramas, né, os mais importantes. Só um momentinho aqui. O fluxograma de processo, né? Ele é um fluxograma que ele mostra todos os... Só para voltar aqui. Teve uma pequena falha na ordem. Estamos restabelecendo. O fluxograma sintético, ele é um fluxograma mais básico, assim podemos dizer. Ele representa a sequência de vários passos de um determinado processo. Ele representa de uma forma genérica, geral, o processo. Não há preocupação em identificar cargos ou unidades ou localização de cada atividade. Certo? Então observem aqui que o fluxograma sintético ele é um pouco mais simples. Aqui nós temos o processo de recebimento da matéria-prima. Observem que ele é de uma forma mais simples, eles não mostram cargos, ele não descreve muitos detalhes. É como se fosse um esboço daquilo que vai ser feito, o chamado fluxograma sintético. O outro fluxograma que a gente vai ver é o de blocos, parecido com o sintético, porém permite um pouquinho mais de detalhamento, certo? Ele é mais utilizado pelas empresas no levantamento de processos existentes ou na descrição de novos processos. Aqui, ó, observa que ele é um pouco mais com mais detalhes, certo? Aqui outro fluxograma de processo de recebimento de matéria-prima. Nesse anterior aqui também nós tínhamos o recebimento de matéria-prima, mas observe a diferença de um fluxograma para outro. O fluxograma de blocos ele é um pouco mais complexo, apresentando um pouco mais de detalhes. O outro fluxograma é o de esqueleto, recomendado quando há consultas às informações indiretamente relacionadas ao processo. Permite visualizar de forma detalhada qual tipo de documento deve ser consultado e o que será obtido na consulta. Então observem aqui já que há um pouquinho mais de complexidade na questão das informações no fluxograma de esqueleto. O outro que nós temos aqui é o de procedimento, apresenta maior detalhamento das ações e exige boa capacitação para sua elaboração, ou seja, é necessário um grau de conhecimento, de entendimento e de estudo maior sobre a área de trabalho em que se está atuando, para que seja estabelecido ou realizado esse fluxograma. Então observem aqui que ele é dado com bem mais detalhes. Essa imagem vocês podem depois observar um pouco maior no material de vocês. E apresenta aqui uma complexidade muito grande de informações, exigindo conhecimento apurado de quem vai estabelecer. E aqui nós temos os fluxogramas verticais e horizontais, que conta com a tabela de símbolos, bem como com a tabela a ser preenchida que indica o caminho. É um pouco mais complexo, exige a questão da tabela. Olha, de um lado aqui nós temos os gráficos, aqui na tabela do canto esquerdo, no centro os procedimentos e mais à direita nós temos aqui o que foi feito, o que foi estabelecido, né? Seleção dos pedidos, datilografia, armazenamento, cliente. Então, cada símbolo desse aqui no canto esquerdo, onde tem o gráfico, ele representa uma atividade, um procedimento. Por exemplo, vocês observam que a bolinha está relacionada à questão da datilografia, a marcar, a identificar. A setinha é relacionada à questão do caminhar, do endereçar o projeto. O quadrado significa você verificar o item, acompanhar, supervisionar. Esse símbolo como a metade de um círculo aí já tem outra identificação, e aí em seguida você observa mais abaixo esse triângulo também, já com outra identificação mais específica. Por exemplo, na observação está relacionada à questão de arquivar. Então é um fluxograma um pouco mais complexo que os demais.
No entanto, a gente observa que cada fluxograma tem a sua forma de apresentação e que eles são muito importantes na atuação ou dentro de uma atividade industrial, dentro de uma atividade que você vai trabalhar com a gestão industrial e com a automação. Bom, aqui são algumas palavras-chave dessa aula e o material fica fornecido para vocês para que possam estudar com mais detalhes.